Olá, eu sou José de Godoy Filho, um dos pastores da Igreja Batista Ágape, aqui em Curitiba. Eu gostaria de meditar com vocês nesse momento, com base em Lucas 18, 9 a 14, sobre o seguinte tema: o problema da autoexaltação. A parábola do fariseu e do publicano, que é o assunto do texto da nossa reflexão de hoje, nos fala sobre como podemos nos ver, moralmente falando, e como Deus lida com essa visão de nós mesmos. Nós vemos aqui 4 aspectos de autopercepção no que diz respeito à vida moral e como isso afeta a nossa relação com Deus e com os outros. Em primeiro lugar, nós vemos aqui o seguinte aspecto: quem eu penso que sou pode ser um verdadeiro auto-engano. Versículo 11. Esse primeiro viés é representado pelo fariseu. Jesus contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos. Está lá no versículo 9. Segundo a parábola de Jesus, esse fariseu foi ao templo orar e de pé orava a si mesmo da seguinte forma: Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Versículo 11. Em princípio, parece tratar-se de uma autopercepção adequada. No entanto, nós vemos aqui que o fariseu tinha um ego inflado. Para começar, a sua postura física mostrava, de fato, a sua postura interior. Ele orava de pé e não prostrado, como se poderia esperar. Além disso, orava a si mesmo, pois admirava-se tanto que, como no mito de Narciso, tinha olhos somente para a sua belezura de vida. Achava-se exemplar aos seus próprios olhos, aos olhos dos outros, para não falar aos olhos de Deus. Não roubava, não se considerava injusto, jejuava 2 vezes por semana e ainda dava o dízimo de tudo. Para ele, tanto a sua vida moral quanto a sua vida religiosa estavam ok. O fariseu estava tão absorto no seu auto-engano que não via quem realmente era. Por isso a sua arrogância, a sua altivez, a sua autoadoração, a sua pretensa autossuficiência, a distorção da sua autoimagem, o seu preconceito em relação ao outro. Tudo isso anulava tudo o que já havia dito a seu respeito, além de ser uma cortina de fumaça sobre quem era de fato. Alguém poderia alegar: puxa, esse fariseu é alguém bem resolvido em sua autoestima, reconhece suas qualidades, confia em si, se admira, se gosta, porém nós precisamos fazer uma diferença entre orgulho e autoestima. Muitos confundem orgulho com autoestima. A pessoa que tem uma boa autoestima reconhece as suas qualidades de fato, mas também os seus defeitos e os seus erros. Confia em si mesmo, mas também está cônscio dos seus limites, de que não se basta. Admira-se e se ama, mas não se endeusa. A pessoa que tem uma boa autoestima não precisa se autoafirmar com discurso, seja para si mesmo, para os outros, e nem mesmo para Deus. A pessoa que tem uma boa autoestima reconhece o seu valor, mas não fica fazendo comparações e nem julga o outro. Quem tem uma boa autoestima tem uma boa imagem de si, é claro, mas não se julga superior e nem é arrogante. O orgulho é o contrário de tudo isso. O problema é quando você extrapola e pensa que é perfeito ou quase perfeito, que não tem nada a ser perdoado diante de Deus e, como se não bastasse, menospreza e julga os outros, tendo você como parâmetro para todas as pessoas. O orgulhoso possui uma distorção da sua autoimagem, de tal maneira que não se conhece. Talvez os outros realmente o conheçam como ele é, mas ele não. Muitas vezes essa distorção da imagem está para muito além da realidade. E do ponto de vista psicológico,
Pode até ser que essa distorção se configure num transtorno de personalidade. A Bíblia sempre prezou a humildade e desprezou o orgulho. Jesus disse: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Jeremias nos diz: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. O apóstolo Paulo aconselhou aos seus leitores: não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação. Jesus chegou até mesmo a dizer aos escribas e fariseus que eles eram cegos, de tão enganados que eram a respeito de si mesmos. De fato, nós podemos estar cegos a respeito de quem somos, a ponto de nos arrogarmos de coisas que não somos. Por isso o autoconhecimento é muito importante. Ele dirá que no fundo não somos tão bons como parecemos, mas precisamos da graça de Deus e sermos humildes para pedir perdão a Ele por nossas injustiças, muitas vezes não percebidas. O segundo aspecto é o seguinte: quem eu penso que o outro é, pode não corresponder totalmente à verdade. O fariseu não somente tinha uma visão equivocada de si, mas também do outro, que também foi ao templo orar. O outro, na parábola de Jesus, era o publicano. Um publicano na sociedade judaica era símbolo de tudo que era ruim. Era considerado um traidor da pátria, um ladrão, muitas vezes. Alguém normalmente misturado com pecadores. O fariseu olhava para os publicanos com preconceito, com desprezo. Jesus, ao contrário, misturava-se com publicanos e pecadores e até convidou um deles para ser um dos seus apóstolos. Agora, na parábola de Jesus, o publicano vai ao templo. Que ousadia, pensava o fariseu, e dizia desse pobre publicano: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Julgava-o precipitada e exteriormente. É muito fácil nos considerarmos superiores aos outros. É muito fácil olharmos para os outros e julgá-los segundo os nossos preconceitos, julgá-los pela sua profissão, pelo seu estilo de vida, pela sua roupa ou por seus acessórios. E aí nós podemos facilmente cair do cavalo, pois o que eu penso do outro pode estar parcialmente ou totalmente equivocado, encoberto aos nossos olhos. Lembro-me de estar num culto numa igreja batista em Hamburgo, na Alemanha. De repente entram pelo corredor da igreja dois homens altos, em estilo punk, com jaqueta de couro, totalmente tatuados, inclusive cabeça e face, e com um monte de piercings. Eu olhei aquilo e meus pensamentos de imediato foram de estranheza. Depois do culto, para minha surpresa, fiquei sabendo que eram missionários da igreja. Fui informado que, ao se converterem ao cristianismo, não mudaram a sua maneira de se vestir, justamente para alcançar aqueles que viviam como eles anteriormente. Inclusive recebi um livro de um deles que contava a sua conversão a Cristo. Nunca pude lê-lo, infelizmente, pois estava em alemão. Mas foi uma experiência que me mostrou como a gente pode se enganar a respeito dos outros. Se eu os visse na rua, sem estarem na igreja, os meus pensamentos poderiam facilmente ser de preconceito. Como nós podemos nos enganar em relação aos outros? O fariseu estava parcialmente enganado a respeito do publicano. De fato, o publicano era um grande pecador, mas o fariseu também o era, mesmo tendo todas aquelas qualidades. O fariseu não conhecia o coração penitente do publicano e, ao contrário deste, se justificava diante de Deus mediante seus parcos méritos. O terceiro aspecto é este: como o outro se vê pode estar oculto aos nossos olhos. Diferentemente de nós,
O outro pode ser mais espiritual do que nós podemos supor. Na parábola de Jesus, o publicano estava em pé, longe, não ousava levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, o pecador. No texto original, há um artigo definido antes da palavra pecador. Veja a humildade desse publicano, segundo Jesus. Ele está lá cônscio da sua situação espiritual e moral diante de Deus, que nem ousava levantar os olhos de tanta vergonha. Bate no peito em sinal de arrependimento, pede por misericórdia. Diferentemente do fariseu, tem uma correta percepção de si mesmo e por isso se humilha e pede perdão a Deus para os seus pecados. O quarto aspecto é este: como nos vemos determinará como Deus lidará com nossos pecados. Versículo 14. É surpreendente como ambos chegam ao templo e como ambos saem do templo. Um chega todo cheio de si, pensando ser o máximo, não tendo nada para ser perdoado. O outro chega penitente, enxergando-se como o grande pecador, pedindo misericórdia, perdão, absolvição para os seus pecados. O publicano sai justificado, ou seja, absolvido e perdoado. O fariseu, ao contrário, sai sem o perdão de Deus. Um sai exaltado e o outro humilhado. Como você se vê para com você mesmo? Como você se vê em relação ao outro? Como você se vê diante de Deus? Alguém que não precisa da graça de Deus por se considerar uma pessoa boa o suficiente, ou alguém que precisa da misericórdia de Deus, tendo em vista que ninguém é bom o suficiente? Pense nisso e até a próxima.